E aí? E se eu te contasse que na Segunda Guerra Mundial teve um urso que bebia cerveja e até fumava cigarro junto com os soldados? Parece história de maluco, né? Mas olha, essa nem é a parte mais incrível da história. Vamos conhecer a vida de Wojtek, o urso que se tornou oficialmente um soldado. Sabe, para ninguém achar que é invenção, isso aí foi o que um soldado britânico viu com os próprios olhos. Um urso no meio da bagunça de uma batalha, ajudando a carregar munição pesada. Pode acreditar, essa história é 100% real. Mas para a gente entender como um urso foi parar no meio da guerra, primeiro a gente precisa sacar a história dos caras que adotaram ele. E a jornada desses soldados, nossa, foi brutal. Resumindo a confusão toda, esses soldados poloneses viram o país deles ser destruído, foram presos pelos soviéticos em campos de trabalho forçado, um verdadeiro inferno. Quando finalmente conseguiram sair de lá, eles não tinham mais um lar para onde voltar. E foi nessa fuga, atravessando o Irã, que o destino deles mudou para sempre. Foi bem ali, no meio do nada, que eles encontraram um menino vendendo um filhotinho de urso. A mãe do bicho tinha sido morta por caçadores. Agora imagina a cena. Um monte de soldados que ficaram órfãos de sua pátria, encontrando um animalzinho também órfão. A conexão foi imediata. E eles deram um nome para ele, Wojciech, que quer dizer guerreiro feliz. No começo, ele era tão pequeno que os soldados o alimentavam com leite condensado, numa garrafa de vodka vazia. Ele virou, literalmente, a alegria da tropa. Então, o Wojciech cresceu, e cresceu rápido. E ele não era só um mascote, um bichinho de estimação, não. Ele se tornou um deles, um verdadeiro camarada. E, cara, ele aprontava cada uma. Ele aprendeu a beber cerveja direto da garrafa, gostava de fumar, na verdade, ele pegava o cigarro e engolia, e amava uma boa luta de brincadeira com a galera. E tem mais. Uma noite, ele deu de cara com um espião tentando roubar munição. O invasor, quando viu um urso de 200 quilos, se rendeu na hora. Só que aí surgiu um problemão. A unidade dele precisava ir para a Itália lutar. E os britânicos, que estavam no comando do transporte, tinham uma regra bem clara. Era proibido levar animais a bordo. E agora? Deixar o vodka para trás? Sem chance. A solução que os poloneses arranjaram foi simplesmente genial. Se só soldados podiam embarcar, então o Wojciech ia virar um soldado. É isso mesmo que você ouviu. Eles alistaram o urso oficialmente no exército polonês, com direito a patente, número de série e até pagamento. Ração em dobro. Problema resolvido. E foi lá na Itália que o soldado Wojtek se tornou uma verdadeira lenda. O palco foi a Batalha de Monte Cassino, um dos lugares mais terríveis da guerra. A missão desses poloneses era tomar uma fortaleza nazista que ficava no topo de uma montanha. Uma verdadeira carnificina. E no meio daquele combate todo, a artilharia não podia parar um segundo. Eles precisavam de mais e mais munição. Foi bem aí que o Wojtek viu seus amigos se acabando para carregar umas caixas de munição pesadíssimas. E ele, por conta própria, começou a imitar os soldados. Ele se erguia nas patas traseiras, pegava as caixas de 45 quilos, que precisavam de 4 homens para carregar, e levava até os canhões. E o mais incrível, ele nunca derrubou uma caixa sequer. Por essa demonstração de bravura, ele foi promovido a cabo. E a imagem dele carregando a munição virou o símbolo oficial da companhia. Uma marca eterna do nosso guerreiro feliz. A guerra acabou. Os aliados venceram. Mas para o Wojciech e seus companheiros, a história tomou um rumo bem triste. A vitória não significou que eles poderiam voltar para casa. A verdade é que a Polônia não foi libertada de verdade. Ela foi entregue ao controle da União Soviética, a mesma que tinha prendido eles anos antes. Para esses soldados, voltar para casa significava ser preso ou até morto. Eles se tornaram exilados para sempre. Com o fim da guerra, a unidade foi desfeita lá na Escócia. E o que fazer com o urso herói de guerra? A única solução foi o Zoológico de Edimburgo. Imagina só a mudança, da adrenalina do campo de batalha para a solidão de uma jaula. Mas os velhos amigos dele nunca o esqueceram. Os veteranos sempre iam visitá-lo. Dizem que alguns até pulavam a cerca para lutar de brincadeira com ele, como nos velhos tempos. E ele podia parecer meio triste, mas sempre se animava quando ouvia alguém falando polonês por perto. Wojciech viveu lá até o fim da sua vida. O guerreiro feliz morreu em 1963. Para aquela comunidade de poloneses no exílio, foi como perder o último laço vivo com a camaradagem e a luta que eles viveram juntos. Mas a morte não foi o fim da história. Muito pelo contrário.
a lenda de Wojtek só cresceu. Ele se tornou muito mais do que apenas um urso. Hoje em dia, existem estátuas dele em vários lugares. Na Escócia, na Inglaterra e, claro, numa Polônia finalmente livre. Ele virou um ponto de conexão entre todos esses lugares e essa história incrível. Sabe, no fundo, o Wojtek se tornou um símbolo da própria história daqueles soldados. Um símbolo de amizade, de lealdade e do destino trágico de quem vence a guerra, mas acaba perdendo a própria casa. E aí fica a pergunta para a gente pensar. A história do Wojtek é só um caso bizarro da guerra? Ou ela mostra algo muito mais profundo, sobre como a amizade e a lealdade podem aparecer nos lugares mais sombrios e das formas mais inesperadas? Fica aí a reflexão.